Todos os dias, milhões de carros, caminhões e máquinas dependem de um combustível poderoso que começa sua jornada muito antes de chegar ao tanque de um veículo. Estamos falando do petróleo, uma substância escura e espessa escondida a quilômetros abaixo da superfície da Terra ou no fundo do oceano. Para que ele se transforme na gasolina que move o mundo moderno, é necessário um processo gigantesco que envolve ciência, tecnologia e engenharia em escala impressionante. Desde a busca por reservatórios subterrâneos até o complexo processo de refino nas gigantescas refinarias, cada etapa exige precisão e conhecimento avançado. Neste vídeo, você vai descobrir como milhões de barris de petróleo bruto são extraídos, transportados e transformados em combustível, revelando a incrível jornada que acontece antes mesmo de você ligar o motor do seu carro. Olá, meu nome é Wellington Cruz e você está no canal Arquivo das Curiosidades. Deixe seu like e inscreva-se no Arquivo das Curiosidades. A jornada do petróleo realmente começa nos campos petrolíferos, onde ciência e tecnologia trabalham juntas para localizar reservas escondidas profundamente no subsolo ou abaixo do fundo do oceano. Especialistas utilizam estudos geológicos e avançados levantamentos sísmicos para identificar estruturas rochosas capazes de armazenar petróleo. Esses estudos funcionam como uma espécie de ultrassom da Terra, enviando ondas sonoras para o interior do solo e analisando o retorno dessas ondas para mapear possíveis reservatórios. Quando um local promissor é confirmado, inicia-se a etapa de perfuração. Gigantescas sondas são montadas em terra ou em plataformas offshore para perfurar quilômetros de rocha até alcançar o reservatório. Na extremidade do equipamento existe uma broca extremamente resistente que gira continuamente, triturando a rocha enquanto um fluido de perfuração circula pelo poço. Esse fluido tem funções essenciais: resfriar a broca, estabilizar as paredes do poço e transportar os fragmentos de rocha para a superfície. Depois que o reservatório é atingido, tubos de aço são instalados para permitir a produção do petróleo. Em alguns casos, a pressão natural do reservatório é suficiente para empurrar o petróleo para a superfície. Porém, quando essa pressão não é suficiente, entram em ação bombas mecânicas, conhecidas popularmente como cavalinhos, ou técnicas de recuperação como a injeção de água ou gás no reservatório para aumentar a pressão e forçar a subida do petróleo cru. Ainda no próprio campo de produção ocorre o tratamento inicial, onde o petróleo extraído passa por um processo de separação para remover água, sedimentos e gás natural, preparando o óleo bruto para ser transportado com segurança até as refinarias. Depois de ser extraído e passar pelo tratamento inicial nos campos petrolíferos, o petróleo bruto precisa percorrer longas distâncias até chegar às refinarias, onde será transformado em diversos combustíveis e produtos essenciais. Para isso, entra em ação uma gigantesca rede de transporte energético que funciona quase como o sistema circulatório da indústria do petróleo. Um dos meios mais utilizados são os oleodutos, enormes tubulações de aço que podem se estender por centenas ou até milhares de quilômetros, atravessando desertos, montanhas e até regiões submarinas. Dentro desses dutos, bombas de alta potência mantêm o petróleo em movimento constante, empurrando milhões de barris diariamente em direção às refinarias. Em regiões onde os oleodutos não são viáveis, o transporte é feito por navios petroleiros gigantescos, verdadeiras cidades flutuantes capazes de carregar milhões de barris de petróleo em uma única viagem. Esses navios cruzam oceanos inteiros, conectando campos de produção a centros industriais em diferentes continentes. Em alguns casos, também são utilizados terminais marítimos e sistemas de armazenamento intermediário para garantir que o fluxo de petróleo nunca seja interrompido. Essa etapa logística é fundamental, pois qualquer falha no transporte pode afetar diretamente o abastecimento de combustível e o funcionamento de economias inteiras. Assim, antes mesmo de chegar às refinarias, o petróleo já percorreu uma impressionante jornada através de uma das maiores redes industriais do planeta. Quando o petróleo bruto finalmente chega à refinaria, começa a etapa mais complexa de toda a jornada: a transformação desse líquido escuro em diversos combustíveis e produtos essenciais para a sociedade moderna. O primeiro grande processo é a destilação fracionada. O petróleo é aquecido a temperaturas extremamente altas, entre cerca de 370 graus Celsius e 400 graus Celsius, e então enviado para uma gigantesca torre de fracionamento. Dentro dessa torre, os diferentes componentes do petróleo se separam de acordo com seus pontos de ebulição.
As moléculas mais leves sobem em forma de vapor e se condensam nas partes superiores da torre, enquanto as mais pesadas permanecem nas camadas inferiores. Nessa etapa surgem diversas frações importantes, incluindo gases, querosene, diesel e a nafta, que é a principal matéria-prima usada na produção da gasolina. Mas a refinaria vai ainda mais longe. Para aumentar a produção de combustíveis leves e valiosos, entra em ação o craqueamento catalítico fluido, conhecido como FCC. Nesse processo, frações mais pesadas do petróleo são quebradas em moléculas menores através de altas temperaturas e catalisadores especiais. O resultado é a produção de mais componentes adequados para a gasolina e outros combustíveis. Por fim, acontece a fase de tratamento e mistura, chamada de blending. Nessa etapa, os combustíveis passam por processos químicos que removem impurezas, como o enxofre, tornando-os mais limpos e adequados para uso em motores modernos. Depois disso, diferentes frações são cuidadosamente misturadas com aditivos, e no caso do Brasil, também com etanol anidro, criando a gasolina final que chega aos consumidores. É nesse momento que o petróleo bruto se transforma definitivamente em energia pronta para mover milhões de veículos todos os dias. Depois de todo o processo de refino, a gasolina e os demais combustíveis estão prontos para iniciar a última etapa da jornada, a distribuição. Nas refinarias, os combustíveis são armazenados em enormes tanques industriais, projetados para guardar milhões de litros com segurança antes de serem enviados aos centros de abastecimento. A partir desses terminais, entra em ação uma ampla rede logística responsável por levar o combustível até os postos onde os consumidores finais irão abastecer seus veículos. Grande parte desse transporte é feito por caminhões-tanque, veículos especialmente projetados com compartimentos selados para transportar gasolina, diesel e outros derivados com segurança pelas rodovias. Em alguns casos, também são utilizados dutos e barcaças, que transportam combustível através de rios e canais, garantindo eficiência no deslocamento de grandes volumes. No Brasil, essa estrutura logística é essencial para atender à enorme demanda de combustível do país. A produção nacional já ultrapassa a marca de mais de 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia, com grande parte desse volume vindo das gigantescas reservas do pré-sal, localizadas em águas profundas do oceano. Graças a essa complexa rede de distribuição, a gasolina refinada percorre centenas ou até milhares de quilômetros até finalmente chegar aos postos de combustível, pronta para abastecer milhões de carros, motos, caminhões e máquinas em todo o país. A jornada do petróleo é uma das cadeias industriais mais impressionantes já criadas pelo ser humano. Tudo começa quilômetros abaixo da superfície da Terra ou no fundo do oceano, onde tecnologias avançadas localizam e perfuram reservatórios escondidos há milhões de anos. Depois de extraído, o petróleo bruto percorre grandes distâncias através de oleodutos gigantescos ou navios petroleiros que cruzam oceanos inteiros. Ao chegar às refinarias, ele passa por processos complexos de aquecimento, separação, conversão química e tratamento, que transformam esse líquido escuro em diversos combustíveis essenciais para a vida moderna. Em seguida, uma enorme rede de distribuição entra em ação para levar gasolina, diesel e outros derivados até cidades, postos de combustível e centros industriais. Cada etapa envolve engenharia, logística e tecnologia em escala global. No final dessa longa jornada, aquilo que começou como petróleo bruto escondido nas profundezas da Terra termina como energia pronta para movimentar carros, aviões, navios e máquinas ao redor do mundo, mostrando como esse recurso continua sendo um dos pilares que sustentam a economia e o funcionamento da sociedade moderna. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no Arquivo das Curiosidades.